como surgiu a ideia de ser empreendedora? Na verdade, não surgiu uma ideia de ser empreendedora, surgiu uma ideia de desenvolver um instrumento para uma necessidade não só minha pessoal, como dos meus pacientes, e que tinham muita dificuldade de limpar a língua, tirar essa burra lingual, e a partir daí, do instrumento desenvolvido, da aceitação das pessoas que utilizaram como cobaias, como testes, é, surgiu a ideia de desenvolver isso em escala industrial, mas antes a gente precisava de embasos científicos e nós fomos buscar esses embasos a partir do momento que o produto já estava pronto, já estava sendo fabricado em escala industrial, foi que veio a necessidade de ser empreendedor. Entre o surgimento da ideia e a implementação, transcorreu muito tempo? Sim, a ideia surgiu pela necessidade e a partir daí eu comecei a desenvolver instrumentos, fazer projetos pilotos e que não satisfaziam as minhas exigências de qualidade e fui desenvolvendo inúmeros projetos, inúmeros designs e fazendo muitos projetos pilotos, testando até que chegou no design ideal, na minha concepção, que era um instrumento que higienizava com precisão, que não causava nenhum tipo de dano nas papilas gustativas, nas papilas linguais, e que não causava ânsia, porque todo instrumento que, como a escova de dente, que ia fazer a higiene da base da língua, por uma questão de dimensão vertical, ele se aproxima ao palato mole, que é essa parte mole posterior do céu da boca, né? E que esse palato mole é quem dá o ato reflexo de ânsia. Então, até chegar num design adequado e numa pontativa cega que causasse a eficiência da limpeza e a ausência da ânsia, isso demorou aproximadamente uns 5, 7 anos, mais ou menos. Eu, inclusive, eu quando vou limpar minha língua com a escova, sinto justamente isso, a ânsia de vômito. E aí, recentemente, eu soube da existência do limpador de língua, comprei, e agora eu quase que não sinto mais a ânsia de vômito quando eu vou limpar. Esse é um testemunho que a gente ouve com frequência. Esse instrumento é um instrumento de precisão que foi desenvolvido para isso. As cerdas da escova de dente, elas não foram desenvolvidas para limpar tecido duro, tecido mole, como é a língua. Foi desenvolvida para limpar tecido duro, que é o esmalte do dente. E ela causa, inclusive, a depender da dureza dessa cerda, ela causa uma agressão. Isso eu estou falando com pesquisas comprovando isso, que ela causa uma lesão nas papilas gustativas, podendo a dar redução do paladar. É, a senhora desenvolveu algum plano de negócio? Fez algum curso preparatório? Inicialmente não, mas depois eu concorri ao Empretec, que era um projeto do Sebrae para empreendedores, e nós passamos em primeiro lugar e tiramos o primeiro lugar e conseguimos um respaldo do Sebrae, que nos ofertou uma série de planos de negócio e cursos para nos dar um treinamento, mesmo porque a nossa profissão não tem, na minha época que eu cursei faculdade, nós não tínhamos nenhuma noção, nenhum tipo de matéria sobre empreendedorismo e como gerir nossa profissão. A coisa era basicamente técnica na odontologia e
embora eu tenha feito faculdade de administração também, né? Mas eu não tinha nunca me dedicado a isso e nem tinha uma formação adequada. Como foram os primeiros meses do empreendimento? Quais foram as maiores dificuldades? Eu tive uma série de dificuldades quando eu desenvolvi o instrumento. Inicialmente eu achei que ele ia ser aceito e aprovado aqui, feito as pesquisas aqui pelo estado da Bahia. Eu sou muito, assim, nordestina e acredito muito e eu gostaria que isso saísse do meu estado. Mas as dificuldades me levaram a ter uma série de barreiras e as portas não se abriram com facilidade. Eu fui para o congresso no Canadá e levei meu material para apresentar no Congresso do Canadá. E ele foi imediatamente muito bem aceito lá. E a partir daí foi que eu voltei para o Brasil e as pesquisas se iniciaram em São Paulo. E quando as pesquisas começaram a mostrar os resultados diferenciados, que o limpador de língua limpava 3 vezes mais do que, quase 4, 3,8, mais do que a escova de dente, que ele começou a mostrar que era muito mais rápido, que ele dava resultados muito mais satisfatórios em termos de conforto, que ele recolhia esse material para que o paciente não engolisse, mesmo porque boa parte desse material era bactéria e se ingerido poderia causar problemas a nível de estômago, como H. pylori, outros problemas que bactérias não inerentes do trato digestivo poderiam chegar à corrente sanguínea através do intestino e da parede do intestino, etc. Então, os benefícios foram provados que eram enormes. E a partir daí a coisa foi sendo aceita, mas inicialmente pelo público. Porque eu tinha muita dificuldade, eu levava o meu produto para os congressos e eu via os próprios dentistas dizerem assim: ah, não, mas eu limpo minha língua com a escova, e não havia um grande interesse. A partir daí, eu resolvi fazer uma investida direto no consumidor final e comecei a participar das feiras do Sebrae, as feiras para o público. E essa demanda na feira foi muito bem aceita pela população. E rapidamente o limpador conquistou uma simpatia do público e o público começou a cobrar dos dentistas por que eles não indicavam. No meio dessa história, vieram matérias na imprensa que acabaram tendo uma repercussão gigantesca e com isso a coisa explodiu em todo o território nacional e até em outros países também. A ideia foi muito bem aceita para a população, tudo bem, mas existiram investidores desde o início do projeto com a apresentação da ideia? Não. Todo o investimento foi feito com recurso próprio, com exceção de um empréstimo no início, nos 4, 5 primeiros anos, do Banco do Nordeste, que foi uma coisa bem pequena. Na época, o Banco do Nordeste emprestou acho que R$80 mil e nós pagamos um financiamento, mas nunca tivemos sócios nem ninguém investindo no produto, não. Até hoje não existe nenhuma sociedade, é tudo feito com recurso próprio. Karina, dá um limpador para ele. Eu não sei se ele tá achando no mercado o limpador de língua Colby. Não sei se eu tenho. Você vai ver a diferença de usar esse. Obrigado. Nada. Qual é a sua atividade dentro do empreendimento? Então, o empreendimento veio
por uma necessidade da minha atividade. E a minha atividade forneceu ao empreendimento o embaso científico para o produto, né? Então, é importante que o produto, não era um produto novo, era uma ideia nova. E era importante que essa ideia nova tivesse embaso científico. Então foi o que eu pude proporcionar e proporciono até hoje ao produto, é o embaso científico para ele. Como você faz para solucionar os problemas que acontecem na empresa? Bom, eu, na medida da necessidade, eu procuro consultorias. Mas hoje o produto já tem mais de 20 anos no mercado. E hoje a gente já pagou caro para aprender muita coisa e já sabe como gerir isso aí de maneira enxuta e de maneira viável. Quantas horas diárias são dedicadas ao trabalho? Trabalha aos sábados e domingos? Ah, já trabalhei muito. Já trabalhei sábado, domingo, feriado, de noite, de madrugada. Já teve uma época em que o produto explodiu mesmo, que eu tinha 2 fax que rodava pedido 24 horas sem parar. E nessa época nós chegamos a ter 120 funcionários trabalhando no sistema de turno, dia e noite, sábado, domingo, feriado. Hoje não mais, porque a empresa sofreu grandes assim, problemas, não só trabalhistas, como problema de administração, porque chegou um momento em que eu não dava conta de administrar a empresa e tocar meu consultório, minha clínica, que é uma clínica de tratamento de hálito. E em função disso, eu gosto da minha profissão. Eu faço minha profissão por amor. Então, eu não quis abdicar da minha profissão para me tornar empresária. Mesmo porque eu tinha consciência de que eu era uma boa profissional, mas não era uma boa empresária. Então, eu optei por fazer o que gostava e demandei a minha empresa na mão de alguém que eu achava que era de confiança. E o que não era de fato, e que eu tive um desfalque gigantesco que eu levei 10 anos para pagar essa conta. Você tira férias regularmente? Antes de ser empresária, eu tirava férias regularmente de 30 dias ao ano. Depois que eu me tornei empresária, eu levei muitos anos sem tirar férias. Hoje, que eu tenho uma experiência de vida maior, hoje eu avalio melhor o que realmente vale a pena, e hoje eu sei que a minha prioridade não é ser empresária. A minha prioridade é qualidade de vida. Então, quando eu fiz a opção por ser profissional e dar embaso científico ao produto e não ser mais tão empresária quanto antes, eu voltei a tirar férias regularmente. Então, hoje minha qualidade de vida é melhor. Qual a importância das suas relações internas em seu empreendimento? As relações são muito importantes, porque se você tem um bom relacionamento com as pessoas que trabalham ao seu lado, como quando você tem uma relação de não só profissional, mas de interação, de amizade, de respeito, de carinho, de atenção, tudo funciona melhor. Então, elas são fundamentais para que você tenha, no final do processo, um produto de mais qualidade. E quanto às suas relações externas com clientes, fornecedores, influências digitais, qual a importância delas para o seu empreendimento? Não só para divulgação e comercialização, como para um feedback, que eu acho que é o mais importante de tudo, o feedback do seu cliente. Então, se vocês observarem, na embalagem e no cabo do produto, tem meu e-mail pessoal.
não é um e-mail da empresa, é um e-mail pessoal onde eu acesso e recebo pessoalmente todas as questões colocadas pelo meu consumidor. Isso sempre fez muita diferença para mim, porque essa ligação direta faz com que você melhore o seu produto cada vez mais. Hoje ele tem uma caixinha higiênica. Isso foi fruto dessa relação com o meu consumidor final. Eles pediram que eu desenvolvesse uma caixinha higiênica para o produto e, graças a isso, hoje é o único limpador que tem uma caixinha higiênica. Qual a importância da sua liderança para o empreendimento? Todo empreendimento precisa de um líder, né? E um líder que seja hábil, que seja inteligente e que saiba que a liderança não é imposta, ela é adquirida através do respeito. Então, eu acredito que, como consultora científica do empreendimento, eu sou a líder que devo dar um exemplo. E isso funciona bem. A empresa participa de associações empresariais, clubes de serviços, ONGs, etc. Acha importante? A empresa participa de trabalhos sociais em grande escala. Se vocês acessarem o nosso site, tem projetos sociais e ali tem uma grande quantidade de projetos sociais feitos e patrocinados pela empresa, com resultados assim, e por mim pessoalmente, e com resultados assim bem bonitos, onde a gente teve assim uma repercussão muito grande a nível mundial. Vocês vão encontrar nesses projetos sociais um vídeo feito pela equipe de Jacques Cousteau, que veio ao Brasil filmar esse trabalho social. Então, ONGs, nós nunca fomos ONG, nunca recebemos nenhuma doação de nada, ninguém, nem religioso, nem político, mas a gente sempre teve o nosso trabalho social com nosso custo-benefício e bem significativo para a comunidade mais carente, tanto do Nordeste quanto do Recôncavo Baiano. E esse trabalho é um trabalho que muito nos honra e muito nos dignifica. Quais ou qual são os fatores mais importantes para o sucesso do seu empreendimento? Bom, para o sucesso do meu produto e, consequentemente, do empreendimento, a qualidade, a diferenciação do meu produto. Então, ele não foi um instrumento feito para apenas limpar a língua. Ele foi um instrumento de precisão que foi desenvolvido, né? Não é um limpador de língua apenas, é um instrumento de precisão. E é nisso que eu acredito. Não sou uma empreendedora que desenvolveu um produto novo. Eu sou uma profissional, uma cirurgiã dentista que desenvolveu um instrumento de precisão. E isso faz do meu produto um produto diferenciado. Tem critérios para a contratação de colaboradores para o seu empreendimento? Se tem, quais são eles? Sim, a gente tem que sempre ter critérios, e são muitos, né? Mas a gente foca muito no caráter do ser humano, na conduta do ser humano, na visão do bem, na visão do fazer melhor, porque isso vai gerar o bem. E a parte técnica, se ele não tem, a gente cria instrumentos para desenvolver essa parte, né? A gente acredita que se a índole, se o caráter da pessoa é boa, a gente vai ter um grande profissional ali dentro. Então,
a gente se preocupa mais com essa parte em termos de critérios, para o restante a gente fornecer e criar um profissional. Você tem metas para o seu empreendimento? Rapaz. Olha, quando eu comecei a entender de empreendedorismo, foi uma das primeiras coisas que eu aprendi é que tinha que ter meta e prazo. Tive muita meta e prazo, ralei muito por conta disso, me estressei muito por conta disso e isso nem sempre foi viável. Hoje, como eu lhe disse, a minha vida tem um outro foco de necessidade. As coisas acontecem naturalmente. Eu não sou mais aquela empresária que mato e morro por conta disso. Mesmo porque isso não é a minha fonte de renda. Minha fonte de renda é meu consultório. Qual a importância da tecnologia e das redes sociais para o seu empreendimento? A tecnologia é fundamental porque se não fosse a tecnologia nós não teríamos um instrumento de precisão, né? As redes sociais hoje são a maior fonte de divulgação, de vendagem e tudo mais. Mas o que mais me dá prazer e que mais divulga o meu produto é o boca a boca. Porque a pessoa que usa o limpador de língua Kolbe, ele não usa outro limpador, porque ele jamais terá o mesmo resultado. Então, eu me gratifico muito com o retorno dos meus usuários e que me dizem assim, eu já tentei, já mudei, já experimentei vários, nada é igual ao seu produto. Então, isso é o que mantém meu produto vivo e é nisso que eu acredito. Em uma frase, como você definiria a jornada de um empreendedor de inovação? Inovar significa educar. E educar num país como o nosso é muito difícil. Então, você ser empreendedor, inovador, significa um desafio muito complexo e exaustivo. O país que a gente vive ainda não é um país que valoriza o empreendedorismo, as inovações, as pesquisas, e eu espero que em breve isso mude. E a senhora tem alguma referência em que se baseou para começar a empreender? Vários exemplos, né, nós tivemos de outros empreendedores anteriores ao nosso, que puderam nos dizer que isso poderia valer a pena e acreditar. Mas o que me valeu mesmo foi a fé no que eu tinha desenvolvido, a crença de que eu estava com um produto extremamente diferenciado e com uma qualidade extremamente grande, com benefício para a saúde gigantesco. Hoje a gente sabe que limpar corretamente a base da língua não só evita o mau hálito, mas também reduz a incidência de infecções de garganta, de problemas pulmonares, reduz a incidência de cárie, de problema periodontal, porque reduz bactéria da boca. E a boca é um dos mais contaminados do nosso organismo. Só perde para o ânus. Então, quando a gente tem um foco de bactéria, que é a porta do nosso organismo, e que a gente consegue higienizar adequadamente, os benefícios são enormes. Isso é o que eu mais acredito. Acho que assim a senhora já respondeu a próxima pergunta, que era é possível empreender sem referências? Porque a senhora mesma criou o seu caminho sem muitas referências, não foi? Olha, assim, é muito difícil empreender. E sem referência é mais difícil ainda. Mas mesmo com referência, não pense que vai ser uma jornada fácil.
Empreender precisa de muita força de vontade, de persistência e de disciplina e de você ter algo que realmente, um produto que realmente vale a pena. Sem isso, sem essas três determinações como meta e foco, as chances são pequenas. Hoje, cada 10 empresas que abrem, 7 são fechadas em menos de 2 anos, o que é muito triste. O que diria para alguém que está pensando em iniciar um empreendimento? Eu diria que reavalie o produto, o empreendimento, veja se isso realmente tem base para sólida para você investir. Não pense que você vai ter facilidades, recursos, financiamentos com facilidade. Não pense que você vai ter portas abertas com facilidade. Eu bati em todas as portas que você pode imaginar e a grande maioria delas não abriu para nós. E acredite, você vai lutar uma luta sozinho. Se você está disposto a isso, vá em frente e força e sucesso.